Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de domingão, em que coisas muito importantes estão acontecendo e os grandes veículos de comunicação, infelizmente, não vão informar a você. Até porque as informações que eu trarei aqui no nosso papo de hoje, elas mostram que o modelo que os grandes veículos de comunicação defendem na economia, para um país, para uma sociedade, está fracassando, está jogando um povo na miséria. Então, eles não vão, evidentemente, falar uma linha do que está acontecendo com os nossos vizinhos aqui do lado, com a Argentina. Eu vou conversar com vocês também sobre repercussões que ainda estão sendo geradas aí nas redes sociais em função desse delírio da extrema-direita aqui no nosso país, que acha que o senhor Elon Musk colocou para essas figuras uma estratégia secreta. Ora, se ele colocou, obviamente não pode ser uma estratégia secreta. No entanto, essas pessoas acreditam nessas maluquices e vão perder uma grana no final da história. Bom, do que é que eu estou falando, eu vou conversar com vocês a partir de agora. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora, o nosso portal ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, conhecendo os nossos vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E obrigado a todos vocês que têm feito nosso portal crescer tanto, porque hoje nós chegamos à marca de 955 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Então, vamos seguir em frente. Bom, começando aqui, gente, com uma passada rápida pelas capas dos principais jornais aqui no Brasil. Os temas estão muito diversos, porque nós não estamos hoje com nenhuma pauta central. Então, cada jornal está dando ênfase a um episódio local, a uma questão eventual, falando, hora por outra, de incêndios, da parte de esportes e algumas coisas também relacionadas à economia, cada um abordando um aspecto diferente. Mas o que está movimentando mais as redes sociais ainda é a situação envolvendo a soberania do nosso país e a intromissão do bilionário de extrema-direita no nosso sistema aqui. Isso não é assunto menor, não é assunto para a gente falar, já vamos falar de novo nesse assunto. Não, porque nós estamos falando da defesa do nosso país, da nossa pátria. Isso não é uma coisa para ser deixada na página 20 dos jornais, não. Porque dessa história, do desenlace dessa história, nós vamos saber se o nosso país de fato continuará a ser uma nação soberana ou se simplesmente quem irá mandar aqui no nosso país são bilionários de extrema-direita que vão impor as suas pautas aqui no nosso país e tudo que quiserem, né? Bom, hoje eu falei com vocês sobre esse assunto sobre uma coluna que o Reinaldo Azevedo publicou, que tem esse título aqui, onde ele aborda exatamente essa preocupação que eu tenho manifestado aqui com vocês. Suspensão da X atualiza a luta entre civilização e barbárie nas democracias. Em dado momento aqui do texto dele, ele diz o seguinte: nos domínios das redes vive um tempo em que o crime reivindica o estatuto de liberdade de expressão. Ou seja, o criminoso, né? Ele, não, olha, eu quero fazer isso porque se não me deixarem fazer isso, não me deixarem praticar um crime contra a honra, contra a integridade de alguém, eu estou sendo cerceado, eu estou sendo censurado, né? Então, continua ele aqui. De modo que um direito fundamental acaba se transformando em sinônimo de exclusão, intolerância e achincalhe de grupos subalternizados, que já contam com menos instrumentos de poder. Ou seja, esses grupos de extrema-direita, eles sempre pegam os grupos mais frágeis no exercício de direitos para colocar essas pessoas em evidência e massacrar essas pessoas, como faz, por exemplo, o senhor Nicolas Ferreira, perseguindo todas as pessoas não heterossexuais aqui no nosso país, né? A título de ilustração, observo, vejam a frequência com que se reclama da dita patrulha do politicamente correto. Aí segue ele. É claro que há grupos que se dedicam ao vigilantismo da linguagem, por exemplo, com exageros, idiosincrasias e solipsismos cretinos. No mais das vezes, no entanto, os que reclamam dos limites que lhes seriam impostos mal conseguem esconder que, sem os reducionismos derrissórios contra os que já são excluídos, mal teriam o que enunciar. Nesse caso, a sua liberdade de expressão reivindica, na verdade, a impunidade para ofender, agredir e degradar o outro. Então, ele aprofunda mais nesse tema, né?
E hoje eu estou vendo aqui, nessa tarde de domingo, é um vídeo que tem coisas muito engraçadas que eu quero compartilhar aqui com vocês do canal Alan dos Panos. Eu visito todos os canais, né, que tratam dos assuntos da política, sejam eles de direita, de esquerda, de centro, enfim. Porque a gente vai coletando, né, as impressões de todas as pessoas para depois fazer aqui um resumo, transmitir para vocês a impressão que eu tenho sobre a análise que essa gente toda faz. E nesse canal eles fizeram um deboche muito grande sobre a suposta fala de Elon Musk com o senhor Gustavo Gaia. Vocês conseguem imaginar o Elon Musk conversando sobre uma estratégia secreta, mas a estratégia secreta é divulgada para ele, para explicar para todas as pessoas por que ele está agindo daquele modo? Só faltava ele provocar ali uma call, né, com a presença da Damares, para pegar alguns conselhos também, para falar sobre políticas públicas, sobre como é que o povo brasileiro, colocar o general Heleno, o Carluxo como estrategista de comunicação, o Pazuello como estrategista, né, de logística, colocar algum desses personagens aí que o senhor Elon Musk jamais daria emprego nas suas empresas, mas que aqui no Brasil eles estão se achando o máximo, né? Vamos ver aqui como é que foi a abordagem nesse canal aqui. Vamos lá. Impressionante. Elon Musk deu um checkmate no Alexandre de Moraes agora, que sinceramente deixou o cidadão aqui brasileiro sem saber o que fazer. Bora! Hora do show, porra! Alexandre de Moraes, no seu auge da megalomania, caçou briga com uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Um cara que consegue dar ré em foguete. O cara é foda, patroa. E aí o cara tentou banir uma plataforma da rede social do Elon Musk aqui no Brasil. Não vai dar essa porra! O que o Elon Musk fez que de repente todo mundo tá conseguindo acessar o X no Brasil? Irineu, você não sabe nem eu. Vou te explicar, cara. Não vai comprar briga com o Elon Musk que não dá certo. É isso que a gente... E aí o vídeo vai rolando com essas brincadeiras todas e termina com esse trecho aqui. Vamos lá. Não. Eu vou dar as ideias. Morreu, hein, pai? Ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem, Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. Campeão, mano. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou ao Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. Não desisto de você nunca, eu acredito em você. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou: se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuário, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial começa a definhar, a atrofiar, e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Ele morreria. Isso tudo é intriga da oposição, gente. Tamo junto até o fim. Então ele aceitou essas condições temporariamente, ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente, até porque mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Então ele aceitou essas condições temporariamente, usou essa palavra com ênfase. Então são esses dois motivos que ele ponderou e achou que seria interessante acatar temporariamente essas sanções, essas decisões criminosas, pelo bem da liberdade de expressão no Brasil. Elon Musk não foi derrotado por Alexandre de Moraes. Então, gente, a coisa caiu no ridículo nacional e internacional. Comentei com vocês como é que isso está sendo visto mundo afora, né? E como a coisa é, um recuo de alguém que estava medindo forças com a democracia, o Estado brasileiro, e quebrou a cara. Está tendo que botar o rabinho entre as pernas e fazer tudo aquilo que a lei determina. E tem um detalhe, como eu disse para vocês, né? Se o X voltar aqui para o Brasil, a primeira providência que o ministro Alexandre de Moraes tomará é pedir uma lista de todos aqueles que estão sendo investigados, já em vários inquéritos aqui no nosso país, dos que burlaram o sistema que estava imposto aqui no nosso país para não ser utilizado, para serem multados em R$50 mil cada um por cada dia que usou clandestinamente ou irregularmente ou ilicitamente
a plataforma aqui no nosso país. Então vai ter gente que vai pagar 50, 150, 300 mil, vão ter as suas contas bancárias bloqueadas. Aí vamos ver se eles vão dizer assim, essa foi uma estratégia de Elon Musk, mas com a conta bloqueada, né? É muita gente insana, né? Então vários jornais abordaram isso, já mostrei para vocês mais cedo, muitos que já tomaram prejuízo. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que eu comentei na abordagem inicial do nosso papo de hoje, que é algo muito importante que está acontecendo aqui do lado. O desastre do neoliberalismo, da extrema-direita argentina, depois que chegou ao poder. Desastre para o povo argentino. Gente, são muitos vetores de destruição da sociedade argentina, de direitos do povo argentino, da economia do cidadão argentino. Eu passei aqui por vários canais, a gente pega coisas como essa aqui. Esse canal 26, uma matéria que diz que cafeterias e restaurantes em crises na cidade de Buenos Aires. Una caída muy importante del consumo en diversos rubros. Uno de ellos tiene que ver con la caída del consumo en el rubro gastronómico, muy pronunciada en algunos casos. Então, enfim, tá abordando isso aqui. Aí mais à frente na matéria a gente vê isso aqui. Cafeterias e restaurantes golpeados pela crise. Por la gastronomía que se ubica dentro de las mejores del planeta. Y la ciudad de Buenos Aires es famosa por sus bares y restaurantes que embellecen las calles de la capital argentina. Pero ese paisaje urbano está en peligro. Miles de empresas y comercios gastronómicos están sumergidos en una crisis sin precedentes. Então, estão dizendo aqui, olha, entre 40% e 50% das cafeterias e restaurantes na capital da Argentina podem fechar as suas portas. Aí vem entrevista com os donos de estabelecimentos, mostrando que, olha, o argentino mudou completamente a rotina dele, não está saindo mais para restaurante. Então, isso mostra que poder aquisitivo despencou, né? Essa matéria aqui, no C5N, diz: o governo do Milei está mais casta do que nunca, ou seja, está colocando todos aqueles que ele dizia que ia destruir, né? O Milei foi em rede nacional falar sobre a questão da economia na Argentina e a audiência no horário foi baixa, né? Então aqui essa matéria diz: o apagão televisivo de Milei, mostrando que as pessoas estão muito arrependidas. Esse canal aqui da Rádio Rebelde AM 740 diz que o que tem na cabeça de Javier Milei, o Calígula argentino, esse outro canal aqui, RPN, já estão vendo que a gente começa a sentir uma vergonha de Milei. Os que o bancavam agora não opinam mais. Esse outro canal aqui: estou 3 meses sem medicação, né? É uma pessoa que é um aposentado que não consegue. O programa de remédios lá para as pessoas mais pobres na Argentina foi destruído, né? Vamos pegar um trecho aqui. Opa. Metástasis. Gente, é um governo desumano, né? O cidadão aqui tem câncer e não está recebendo nenhum tipo de apoio, enfim, uma matéria extremamente dramática. Pão e água para os aposentados, né? Estão fazendo aqui manifestações. E os aposentados, enfim, estão todos assim arrasados. Mas aqui uma matéria desse outro canal aqui. Ya no le creen. A Javier Milei ya no le creen. ¿Por qué? El romance entre Javier Milei y ese núcleo duro que lo sostenía hasta hace 2 meses se está diluyendo. Esse jornalista está dizendo assim, olha, o núcleo duro que apoiava o Milei já abandonou o Milei, já não está mais com ele. Então, gente, isso é uma degradação gigantesca que a extrema-direita, que aqui no Brasil seria a extrema-direita bolsonarista, está causando na Argentina. Uma destruição sem precedentes. No entanto, isso aqui não é focalizado no Brasil. As coisas que acontecem, por exemplo, na Venezuela, que é um regime que é atacado o tempo todo, são expostas ad nauseam. Nós sabemos tudo o que está acontecendo na Venezuela. Mas o que está acontecendo aqui do lado simplesmente é ocultado do povo brasileiro. E isso deveria ser ventilado, explorado pelas forças de esquerda aqui no nosso país, as forças progressistas, para chamar a atenção da sociedade, do perigo que nós corremos aqui no nosso país se essa gente
gente tivesse conseguido reimplantar esse modelo lá da Argentina, que estava sendo conduzido aqui por Paulo Guedes e a Orcrim de ladrões de joias que nós tivemos à frente do nosso país. Então ficam essas matérias aí para você refletir do que é que nós nos livramos e para você se sentir um pouco melhor, um pouco mais confortado da gente ter conseguido barrar essa gente aqui no nosso país. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!